existe um tipo de momento que parece comum por fora. Uma mesa, pessoas reunidas, conversa simples, um ambiente aparentemente normal. Mas, por dentro, algo muito maior está acontecendo. Algo que muda tudo. E, muitas vezes, ninguém percebe na hora. Só depois. Só quando tudo já aconteceu. Só quando cada detalhe começa a fazer sentido. E foi exatamente assim, naquela noite. A cidade estava cheia. Pessoas andando de um lado para o outro. Expectativas no ar. Um clima diferente, difícil de explicar. Mas, em um lugar mais reservado, longe do barulho, uma mesa estava sendo preparada. Nada luxuoso. Nada exagerado. Uma mesa simples, pão, vinho, e algumas pessoas que já tinham caminhado juntas por um bom tempo. Pessoas comuns, com dúvidas, com medos, com histórias. Eles não sabiam, mas estavam prestes a viver o momento mais importante de suas vidas. E no centro daquela mesa, estava Jesus Cristo. Talvez, para quem olhasse de fora, fosse apenas mais uma refeição. Mas não era, porque naquela mesa, havia intenção. Havia propósito. Havia algo sendo revelado. Algo que não era apenas para aquele momento, mas para todos os momentos que viriam depois. Eles se sentaram. Provavelmente conversaram. Talvez riram. Talvez tenham lembrado de histórias. Porque, até então, tudo parecia normal. Mas havia algo diferente no ar. Algo que não dava para explicar, mas dava para sentir. E então, ele começa a falar. Não como alguém que está apenas compartilhando palavras, mas como alguém que está entregando algo importante. Algo que precisa ser lembrado. Algo que não pode ser perdido. Ele pega o pão. Um gesto simples, algo comum naquela cultura. Mas, naquele momento, aquele gesto ganha um novo significado. Ele parte o pão. E, ao fazer isso, não está apenas dividindo alimento. Está mostrando algo. Está apontando para algo. Está revelando algo. Isso é o meu corpo. Talvez, naquele instante, ninguém tenha entendido completamente. Porque existem momentos em que a gente ouve, mas só entende depois. E então, ele pega o cálice. Mais um gesto simples, mais um elemento comum. Mas, novamente, o significado muda. Este é o meu sangue, e aqui, tudo começa a se conectar. Porque, se você olhar para trás, vai lembrar do cordeiro. Vai lembrar do sangue na porta. Vai lembrar do sinal. Vai lembrar da proteção. E agora, tudo está ali, naquela mesa. Não como memória, mas como cumprimento. Como continuidade. Como algo que está se tornando completo. E, talvez pela primeira vez, a história começa a mostrar claramente para onde estava indo. Porque aquilo não era apenas uma refeição. Era um marco. Era o momento em que tudo o que veio antes começava a encontrar seu verdadeiro significado. O pão não era só pão. O cálice não era só vinho. E aquela mesa não era apenas um lugar de encontro. Era um lugar de revelação. Mas nem todos ali estavam tranquilos. Porque, mesmo em momentos importantes, existem tensões. Existem dúvidas. Existem sentimentos que não são ditos. E naquela mesa, também havia isso. Havia alguém que estava prestes a tomar uma decisão difícil. Havia alguém que não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Havia alguém que ainda estava lutando por dentro. E isso torna tudo ainda mais real. Porque mostra que aquele momento não era feito de pessoas perfeitas. Mas de pessoas humanas, como você, como eu. Pessoas que, mesmo diante de algo extraordinário, ainda lidam com suas próprias limitações. E, ainda assim, aquela mesa continuava sendo um lugar de convite. Um convite para entender. Um convite para lembrar. Um convite para participar. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas dessa história. Porque aquela mesa não era exclusiva. Não era restrita. Não era perfeita. Mas era aberta. E, de certa forma, continua sendo. Porque o que aconteceu ali não ficou preso no passado. Aquele momento atravessou o tempo. Ele continua falando. Continua convidando. Continua chamando pessoas a se aproximarem. E, se você observar bem, vai perceber que tudo o que vimos até agora na Páscoa começa a se encaixar aqui. O cordeiro, o sacrifício, o sangue, a proteção, tudo isso ganha forma, ganha rosto, ganha significado, e deixa de ser apenas símbolo para se tornar realidade. E talvez seja exatamente isso que torna essa noite tão importante.
Porque ela não apenas explica o passado, ela prepara o futuro. Um futuro que, naquele momento, ainda parecia incerto, mas que já estava sendo definido. Ali, naquela mesa. E talvez você esteja ouvindo isso agora, e pensando que tudo isso é bonito, mas distante. Mas não é, porque essa mesa também fala com você. Ela fala sobre comunhão, sobre proximidade, sobre relacionamento, sobre parar e refletir, sobre entender que existem momentos que precisam ser lembrados, que não podem ser esquecidos. E talvez, hoje, no meio da correria, da rotina, das preocupações, você também precise de um momento assim. Um momento de pausa, um momento de conexão, um momento de significado. Porque, às vezes, a gente vive tanto no automático, que esquece do essencial. E aquela mesa nos lembra disso. Nos lembra que o essencial não está nas coisas grandes, mas nos significados profundos. Nos detalhes, nos momentos que parecem simples, mas não são. E ainda assim, mesmo com tudo isso acontecendo, a história ainda não chegou ao seu ponto mais intenso. Porque aquela noite não terminaria ali. Na verdade, ela estava apenas começando. Porque, depois daquela mesa, viria um momento difícil. Um momento de dor. Um momento que faria tudo parecer perdido. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela não esconde a dor. Não evita o sofrimento. Não ignora os momentos difíceis. Mas mostra que eles não são o fim. Que existe algo além. Que existe um propósito, mesmo quando não conseguimos ver. E é por isso que aquela mesa é tão importante. Porque ela prepara o coração. Ela aponta para o que está por vir. Ela revela, antes que aconteça. E quando você entende isso, tudo muda. A Páscoa deixa de ser apenas uma sequência de eventos, e se torna uma história conectada. Uma história com começo, meio e propósito. Uma história que fala sobre entrega, sobre amor, sobre sacrifício, e sobre algo que vai muito além do que os olhos conseguem ver. E talvez, agora, você consiga perceber. Naquela mesa, tudo mudou. Mas não terminou. Porque o próximo capítulo é o mais difícil. O mais intenso. O mais profundo. O momento em que tudo parece acabar. Mas que, na verdade, é onde tudo começa a se cumprir. Porque no próximo episódio, vamos chegar à cruz. E quando você entender o que aconteceu ali, vai perceber que nada disso foi por acaso. Nada. Porque na Páscoa, cada detalhe importa. Cada momento conecta. E cada passo leva a algo maior. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one comes unto the Father except through me. Teach all people my gospel. I am with you always until the end of the world.